Eu ainda canto o ido, o tido, o dito, o dado, o consumido, o consumado, ato do amor, morto, motor da saudade. Eu quero o que eu não mereço, o começo. A minha tristeza não é feita de angústias. A minha tristeza é só feita de fatos, de sangue nos olhos e lama nos sapatos. A minha fortaleza é de um silêncio infame, bastando a si mesma, retendo o derrame. A minha represa. Tenho para a minha vida a busca como medida, o encontro como chegada e como ponto de partida. Eu não me entrego não, só me entrego na morte de parabelo na mão. Quem segura o porta-estandarte tem arte, tem arte. A minha bandeira é socialista. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Sinto que o tempo sobre mim abate sua mão pesada. Rugas, dentes, calva, uma aceitação maior de tudo e o medo de novas descobertas. Há muito suspeitei o velho em mim. Ainda criança já me atormentava. Hoje estou só. E nenhum menino salta de minha vida para restaurá-la. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Essa vontade de amar que me paralisa o trabalho. E esse hábito de sofrer que tanto me diverte. São demais os perigos desta vida para quem tem paixão. E quem pagará o enterro e as flores, se eu me morrer de amores? Bom dia. Esses versos misturados ao vento, vocês sabem. Alguns deste encanto que é o Sérgio Ricardo, o outro deste ser singular, que é o Jorge Maltner, e Chico Buarque, e Drummond de Andrade, e Vinícius de Moraes, o poeta mais poeta desse país. A poesia necessária para a vida. Eu tenho certeza disso. Quando eu era menino que nem vocês, e isso já lá se vão uns 40 e poucos anos, dentro dos meus 58, a juventude é um estado de espírito, um efeito da vontade, uma qualidade da imaginação. A vitória da coragem sobre o medo. A vitória do amor pela aventura sobre o apego ao comodismo. Jovem é aquele que se admira, se maravilha e se pergunta, feito uma criança insaciável. E depois, que desafia os acontecimentos e descobre alegria no jogo da vida. Não é verdade? Então, quando eu tinha meus 14 anos, umas moças que faziam o 3º ano do ensino normal, do científico, do clássico, que hoje vocês chamam de ensino médio, elas levaram na nossa escola um poeta, que depois vim saber, de Santa Catarina, um homem chamado Lindolf Bell. E quando eu vi aquele homem dizendo uns versos, dizendo uns poemas, a minha vida se transfigurou. E hoje eu tenho certeza que eu seria muito mais estúpido do que sou se não fosse a poesia. Só a poesia nos salva. E o Maltner ainda me ensinou hoje que a fé é a poesia levada a sério. O Otávio Paz, um pensador mexicano, nos ensinou que a poesia está em todo lugar. Está no olhar de uma criança, está no sorriso de uma mulher,
está no pôr do sol, está no caminhar e pode, às vezes, até estar no poema. Eu conheci um taberneiro que ele vivia uma vida muito guardada para dentro de si mesmo. Me parecia uma pessoa um tanto rancorosa. Aí eu olhava aquele taberneiro todo dia. Aí eu comecei a pensar, o que será que falta na vida desse homem para ele ser tão rancoroso, tão amargo? Faltava poesia. E aí é um buraco no peito que ele não se dá conta nem de que existe o buraco e nem sabe de onde vem aquela dor. É a ausência da poesia na vida. Quando menino ganhei não presentes caros, mas cheios de sabedoria, delicados e raros. 4 livros de poesia, pura poesia. Meu Deus, que descoberta, que alegria! Carlos Drummond de Andrade ensinou-me a sentir a alma das cidades. Manuel Bandeira, 1000 bandeiras. Desde aí caminhei sem eira nem beira. Pablo, Isla Negra, Neruda, mostrou-me a ternura e a vida desnuda. Tiago, amazônico Tiago de Melo, cantou-me que o mundo ainda pode ser belo. E um livro de muitas batalhas, El Che, Ernesto Guevara, sangrou-me o quanto a vida é cara. E as canções de Buarque de Holanda, dádivas de minha dulce irmã, falando da vida, do amor e outras bandas. Por isso, esse sentimento do mundo. Por isso, o sofrer e o amar. Por isso, o silêncio e a palavra. Por isso, essa dureza e essa ternura. Por isso, as canções desesperadas. Por isso, carrego comigo na lembrança o fuzil que felizmente nunca usei e a moeda de prata que perdi, presente de meu padrinho, e nunca soube multiplicar. Nunca soube multiplicar. Como as águas desse rio correm para o mar, a liberdade aqui um dia há de chegar. Espocando feito pororoca, arrastando o velho, desaguando o novo, inundando de alegria a cara do povo. Que fiquem por aí os senhores mamando nas tetas do povo, enquanto o povo mama nas tetas das pedras. Muito cuidado, senhores. Muito cuidado. Qualquer dia a fome vira raiva. Qualquer dia as pedras viram armas. Qualquer dia a casa cai. Depois desse discurso belo e elaborado do Sérgio Ricardo, eu prefiro ficar quieto e fazer os meus discursos poéticos, onde eu me sinto mais à vontade, me sinto mais no meu campo, e talvez assim diga porque a poesia é necessária para a minha e a sua vida. Caí derrotado na glória, manda brasa queimando ilusões. Tudo não passou de arremedo no beco do Macedo. Afogado na Ponta Negra, andei com desleixo pela estrada do Aleixo. Na Vila da Prata, a saudade quase mata. Frei José dos Inocentes, nem tão inocente assim. Itamaracara e Coragem. Murcharam os lírios do vale. Eldorado, nem aqui, nem nos Solimões. No Tiradentes enforcado, eu gritei feito um demente e ninguém me ouviu. No São Jorge, eu fui guerreiro e fui dragão. No São Raimundo, nem rima,
nem solução. Alvorada, 1, 2, 3, eu canto outra vez. E o sol não vem no Morro da Liberdade. A minha amada tem cheiro de flor do campo. A minha amada tem gosto de damasco espanhol. A minha amada tem pele de seda chinesa. A minha amada entra por todos os meus poros e faz o meu corpo tremer de desejo. A minha amada invade todos os meus sonhos e faz o meu coração chorar de saudade. A minha amada faz minha alma vagar todas as noites entre o inferno e o paraíso. Na explosão dos desejos, os seus, no frigir dos ovos, perdão. Na explosão dos desejos, os seus. No brilho dos olhos, os seus. No calor dos beijos, os seus. No frigir dos ovos, os meus. Tem uns poetas lá em Manaus, de primeira grandeza. Um deles diz assim: se fosse apenas um leve abalo com tremores intercadentes, se fosse apenas uma chuvinha sem consequências, se fosse apenas um vento brando comum nos trópicos, se fosse apenas um fogo calmo, sem ambições, não seria necessário noticiar os fatos. Mas preciso avisar a todos que há profundas alterações no globo terrestre. Eu sinto isso quando ela se aproxima de mim. Alcides Verck, um poeta amazônico. E aí me lembrei de um poeta que nos coloca uma equação. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte, será arte. Será arte. Ferreira Goulart. E é isso que fazem os poetas. Traduzir uma parte na outra parte. Eu tenho certeza que este mundo seria mais bonito, seria mais frutífero, se a poesia estivesse no poder, se a poesia estivesse nas ruas, se a poesia estivesse nos corações e nas mentes humanas. Assim como o pão, assim como a carne, como o feijão. Eu prometi para minha mãe que vive lá no céu que eu não ia falar dos medíocres. Mas como filhos não obedecem às mães em suas rebeldias santas, por que será que nós não ouvimos nas rádios, nas TVs, os Franciscos Buarques de Holanda? Não ouvimos o Jorge Malte nas rádios. Não ouvimos Sérgio Ricardo nas rádios. Por que será que não ouvimos Milton Nascimento? Por que será que não ouvimos Caetano, Gil? Por que será? Por que será que nós só ouvimos o tererê? Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, eu quero tchá. Por que será que nós só ouvimos Michel Telós?
Luan Santanas, Brunos e Marrones, sorrisos marotos, funks fuleiros, pagodes pobres, sertanojos ou breganejos. Por que será que não ouvimos neste país, sem nacionalismo tolo, mas o país mais rico desse planeta, na sua arte, na sua música, por que será que não ouvimos os seus melhores filhos? Os meus amigos dizem que quem acredita na teoria da conspiração é paranoico. Então eu sou paranoico. Porque eu acredito na teoria da conspiração. Porque quando lhes dão isso, e não lhes dão Cláudio Santoro, não lhes dão Vila Lobos, não lhes dão Tom Jobim, não lhes dão Aldir Blanc, não lhes dão Paulo César Pinheiro, não lhes dão Zé Cabaleiro, não lhes dão Titãs. Eles querem pegar o cérebro de vocês, a sensibilidade de vocês, e fazer eu quero tchá na cabeça de vocês, até esmigalhar a sensibilidade, a poesia que está dentro de vocês. Aí me dizem, você é preconceituoso. Não, eu sou conceituoso. Porque essa gente não só faz mal à música brasileira, ela faz mal ao pensamento brasileiro, ela faz mal ao sentimento brasileiro, ela faz mal à sensibilidade humana, ela faz mal ao conceito de amor, ao conceito de sexualidade. Eu ouvi uma coisa outro dia na rua, que dizia assim: dinheiro na mão, calcinha no chão. Dinheiro não viu, calcinha subiu. Vocês conhecem. Mas sonhar mais um sonho impossível, vencer o inimigo invencível, vocês não conhecem. Graças a Deus. Aí dizem, ontem disseram para mim, mas eles vendem, eles estão ricos. Eu falei, os traficantes também. Se a questão é vender mercadorias, os traficantes também. Eu acho uma tristeza. Uma terra que produziu Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, fica ouvindo Gustavo Lima, por exemplo. Eu conheço todos. Conheço todos. E não é culpa deles. Eles estão fazendo o que sabem, o que lhes foi dado fazer. O mal é quem governa as nossas mentes, as nossas rádios, a nossa indústria cultural, não é? Que não nos dá, por exemplo, a Ruiz, a Tulipa Ruiz. Vocês não ouvem a Tulipa Ruiz nos iPods, nos iPhones, nos iPods de vocês. Vocês ouvem? Né? É sério. O caso é muito sério. Vocês todos têm 15, 16 anos, por aí, 17, né? 18. Quando somos jovens, queremos ficar velhos. Quando somos velhos, queremos ficar jovens. Né? E são tão bonitos. Eu conversando com aquela cabeça que parece um liquidificador ligado 24 horas por dia. Né? Esse país é muito rico de gente. É índio, é negro, é branco, é azul, é amarelo. Né? Todo tipo de gente. Né? E Rondônia, então, é um caldeirão, não é? Que tem gente falando porta, tem gente falando porta, tem gente falando alô, tem gente falando hello, né?
É um grande caldeirão. E essa é a riqueza que nos dizia o mestre querido Darcy Ribeiro, né? Que esse é o país mais rico do planeta, que tem tudo isso, todas essas diversidades, essas singularidades, né? E a gente... Aí nos dizem assim, mas existe espaço para todos. Mentira. Mentira. Agora tem uma gente aí dizendo que a esquerda brasileira comanda a mídia, comanda a imprensa. É mesmo, o Faustão é de esquerda? O Gugu Liberato é de esquerda? O Silvio Santos é de esquerda? O Roberto Marinho e seus filhos e bisnetos são de esquerda? O Alexandre Garcia é de esquerda? Aí dizem que eles comandam a mídia brasileira. E a gente fica recebendo este lixo musical e cultural. Me deram 1 minuto. Estou escrevendo uma bobagem que chama Tudo por um Segundo. Tudo por um segundo. Você pode fazer um filho por 1 segundo, pode morrer atropelado por 1 segundo, né? Pode ficar rico, pode ficar pobre, pode morrer por 1 segundo. Então me deram 1 minuto. Como as águas desse rio correm para o mar. Que as estrelas lhes iluminem, que a vida lhes seja grata, que tenham sempre um coração generoso, que possam sempre fazer o bem e sobreviver ao mal. Viva Guaporé! Viva a poesia! Obrigado.